Olá, bom dia, bom dia. Respira fundo, vai arrumando essa postura, vai saindo dessa cama. Levanta dessa cama e coloca já sua roupa de treino, bora ativar. Ativar sua mente, ativar seu espírito, ativar seu corpo do dia de hoje. Bom dia, bom dia. Vai chegando e vai falando qual cidade você está. Tô vendo aqui que tem gente diretamente da Espanha, da Isla Canária. Que gusto tenerla cá. Bem-vinda. Cadê? Vamos escrevendo aqui de qual cidade você está mandando essa mensagem. Curitiba. Bom dia, bom dia. Comodoro, Mato Grosso. Ei, Gênesis. Suzano, São Paulo, pertinho. Campinas, pertinho. Vou passar por Campinas hoje. Moçambique, Santana de Paranaíba, do ladinho também. Milão, Itália. Ei, Roberta. Guarulhos, Poços de Caldas, Joinville. Cidades do Brasil todo por aqui. Madrid. Eita, que nós estamos muito internacional hoje, hein? Tânia, Maceió, Alagoas. Sete Lagoas, Minas Gerais, Goiânia, coisa linda. Vamos começar um dia maravilhoso, um dia abençoado. Já começa declarando, vai levantando dessa cama e já começa a declarar coisas incríveis no seu dia. Eu sei que às vezes a primeira coisa que veio na sua cabeça quando você acordou, quando você despertou, poxa, hoje eu tenho que resolver isso, hoje eu tenho que fazer aquilo. Eu quero te convidar a acalmar seu coração, respira fundo e fala obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por mais um dia. Obrigada, Deus, porque hoje o dia será incrível. Obrigada porque eu tenho saúde. Obrigado porque eu tenho uma família. Obrigado porque eu tenho essa casa. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo aquilo que eu já tenho, por tudo aquilo que eu já sou. Obrigado por toda a evolução que eu tenho vivenciado a cada dia. Obrigado por todo aprendizado. Deus, obrigado. Levanta dessa cama já assim, ó, numa atmosfera de gratidão e já começa a declarar sobre a sua casa. Declara sobre a sua casa. O que você quer declarar sobre a sua casa? Saúde, bênção, prosperidade, coisas incríveis. É o que você precisa sair da sua boca. Ontem a gente falou aqui no Despertar sobre colocar o foco no que é bom. Quem aqui colocou o foco no que é bom ontem? É isso aí. Vamos escrevendo aí o que você quer agradecer nessa manhã. O pessoal já está no 12 aí, já está escrevendo. Isso, Tere, já é sucesso, já é abençoada, já deu tudo certo. Bora. Escreve, não fala só obrigado, Jesus, mas escreve assim várias coisas que você quer declarar, porque quando a tua boca fala, a atmosfera respeita. Quando a tua boca fala, você lança uma semente, e essa semente é uma semente que vai prosperar. Então aquilo que sai da sua boca é algo que vai multiplicar o seu ambiente, vai multiplicar o seu redor. Abre a sua boca para falar. Fala com gosto, fala com autoridade. Porque é sobre você, é sobre a sua casa, é sobre sua família. Então declara, eu declaro. Tem a declaração de vitória dos imparáveis que a gente ensina no SSS, o pessoal vai fazer todos os dias, né? E é uma declaração que a gente fala sobre isso, né? Eu declaro a minha vitória sobre o medo, eu declaro a vitória sobre a insegurança, eu declaro a vitória sobre todos os traumas do passado. E a partir deste momento eu aceito que sou amada, eu aceito que sou próspera, eu aceito que sou livre, eu aceito que sou vencedora, eu aceito que eu já tenho sucesso original dentro de mim e assumo a fé decidida junto ao sobrenatural e toda a força espiritual que já está dentro do meu DNA original. Eu vou passar para vocês essa declaração, vou colocar aqui quem fez parte do Exército de Imparáveis. Algum dos últimos, a gente sempre entrega a declaração para que vocês aprendam a declarar coisas maravilhosas, a declarar que você é amado, que você é vencedor, que você é incrível, que você é imparável. Declara cura
Isso, declara cura, declara transformação, declara ambiente novo, declara sociedade, declara coisas incríveis, declara coisas extraordinárias para sua vida, para sua história. Bom dia, gigante! Ei, gigante! Saudade de você. Acho que quinta-feira eu vou passar por Rio Preto, gigante. Quem sabe vou te visitar. É isso aí. Que nessa atmosfera de gratidão, essa atmosfera de alegria, essa atmosfera de começar um dia novo, a gente possa de verdade escrever o nosso dia. Ontem a gente falou sobre olhar para todas as esferas e entender e analisar e sempre olhar no que é bom. Eu sei que desafios acontecem, aqui também aconteceu coisas ontem, aconteceu desafios, aconteceu várias coisas ontem por aqui, do mesmo jeito que talvez aconteceu aí. Mas em todo tempo, no final, eu respiro e agradeço e falo obrigada, Jesus, por esse aprendizado. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. E aí eu olho para aquilo que é bom. O meu foco sempre vai estar no que é bom. Sobre todas as coisas, sempre eu vou colocar minha energia naquilo que é bom. Aprende isso. Ontem foi o drive que a gente colocou. Hoje, live número 667, né, Glau? Obrigada por lembrar. Hoje é live número 667. Nós estamos aqui desde o dia 20 de outubro de 2020. Fazendo lives todas as manhãs, às 6h12 da manhã. Então seja bem-vindo você que está aqui hoje, talvez pela primeira vez. Alguns já estão aqui há 3 anos comigo. Alguns já estão aqui há 667 lives comigo. E eu sou muito grata a Deus por esse movimento. E eu lembro como hoje, quando Deus me incomodou o coração para começar, eu não tinha sequer noção e nem habilidade de fazer live nessa proporção. A gente fazia lives de outros modelos, ensinando outras coisas. E foi um grande chamado. E aquilo foi uma revolução ao meu coração, à minha vida, à minha história. E hoje a gente está aqui. E daqui um pouquinho a gente faz mais um ano, porque os dias estão passando muito rápido, não é? Então, que você possa aproveitar os seus dias. Ontem eu tive um dia super intenso aqui. Ontem eu tive reuniões o dia inteiro, de meia e meia hora, com o time do Gera, que são as minhas tops do Gera, né? As mulheres que estão à frente desse projeto. Ontem à tarde treinei, ontem de manhã treinei, tomei café com os meus filhos. Fiz tudo aquilo que estava planejado na minha agenda. E no final do dia ainda eu fui levar meu filho para jogar futebol. Então, como tem sido o seu estar e viver na intensidade máxima, que é o que a gente fala aqui no 12? Por que a gente fala no 12? Significa que você está ativo, que você está ligado, que você está focado, que você está no governo. Não simplesmente que você está deixando a vida passar e sendo levado por emoções, por sentimentos, por confusões, por conflitos, por coisas que a vida te coloca. Mas você está escolhendo. Ontem, quando eu levei meu filho no futebol, eu tava já assim, ó, farol baixo, porque eu acordo às 5 da manhã, então 7h30 da noite a pilha já tá acabando. E eu aumentei a minha energia, arrumei minha postura, respirei fundo e vamos com energia para isso que precisa ser feito. E aí eu assumo o controle e falo, não, eu estou no governo da minha vida, bora lá, bora fazer o que precisa ser feito. Então, é sobre isso. É sobre você colocar o controle aqui, ó, e aqui, no seu coração. A gente hoje vai ler Lucas 11, 37 a 53. E é muito incrível o que está falando aqui. A gente vai ler a passagem, esse pedaço um pouquinho maior hoje, porque é um texto só, é uma história só. E está falando o seguinte: Jesus, ele está condenando a hipocrisia. Lucas 11, 37 a 53. Para quem está chegando hoje, a gente está lendo a Bíblia inteira, tá? De capa a capa. Então, todo dia a gente lê um pedacinho. E todos os dias a gente tem uma reflexão. Mas essa reflexão é parte de algo que eu quero abrir no seu coração para você começar a aprofundar. Mas não deixa de pegar a sua Bíblia e ter o seu momento com o Espírito Santo, ter o seu momento ativacional, ter o seu momento espiritual, o momento que você vai parar e você vai direcionar, você vai entender, você vai ter a tua interpretação daquilo que Deus quer falar ao seu coração, tá?
Então aqui, Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e peritos na lei. Tendo terminado de falar, um fariseu convidou para comer com ele. Então, Jesus foi, reclinou-se sobre a mesa, mas o fariseu observou que Jesus não fez algo que era uma regra, uma cerimônia daquele pessoal, que era lavar cerimonialmente antes da refeição. Lavar as mãos, se lavar ali antes da refeição. E ele ficou muito surpreso. Jesus já sabendo, Jesus observou e já sentiu, ele já disse: vocês fariseus limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente está cheio de ganância e de maldade. Insensatos. Quem fez o exterior não fez também o interior? Ou seja, o mesmo Deus que fez o exterior não foi o Deus que fez o interior? Por que as pessoas estão preocupadas em limpar só o exterior? Por que as pessoas estão preocupadas só em maquiar o exterior? A fingir que tá que fica, a passar uma maquiagem e fingir que tá tudo bem. Quem fez o exterior também não fez o interior, mas dei o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo fica limpo em vocês. Ai de vocês, fariseus. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar essas coisas sem deixar de fazer aquelas outras. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vocês, porque são como túmulos que não são vistos, por sobre os quais os homens andam sem saber. Um dos peritos da lei respondeu: mestre, quando diz essas coisas, insulta também a nós. E Jesus disse: quanto a vocês, peritos, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam um dedo para ajudá-los. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram os seus próprios antepassados que os mataram. Assim, vocês dão testemunho de que aprovam o que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas, e vocês lhes edificam os túmulos. Por isso, Deus disse em sua sabedoria: eu mandarei a vocês profetas e apóstolos, dos quais eles matarão alguns e outros perseguirão. Pelo que essa geração está considerada responsável? Pelo sangue de todos os profetas, derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário? Sim, digo a vocês, esta geração será considerada responsável por tudo isso. Ai de vocês, peritos da lei, porque se apoderam da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entrarão e impedirão a outros que entrem. Quando Jesus saiu dali, os fariseus e mestres da lei começaram a se opor e fortemente a ele interrogá-los com muitas perguntas, esperando apanhá-lo em algo que dissesse. Um texto muito profundo, um texto que fala muito sobre comportamento, um texto que fala sobre posicionamento, um texto que fala sobre fachada, um texto que fala sobre fake news, um texto que fala sobre muitas coisas que se repetem ao longo da história. Se a gente observar aqui, Jesus estava falando para aquele grupo de homens que eram considerados os mais estudados, os que tinham mais poder, os que estavam ali representando a religião e que acompanhava com eles muitos comportamentos que não eram aprovados por aquilo que Jesus carregava e carrega, né? Então, Jesus ele começa a questionar, por quê? Porque tudo era regra, tudo era lei. Se você não faz isso, você não está correto. Se você não faz aquele outro, você não está correto. E o tempo todo tinha regra para tudo. E se não segue a regra, não está cumprindo, não é de Deus, não pode fazer. E aquele monte de regra fazia com que as pessoas cada vez mais se preocupassem com a aparência do que com aquilo que realmente deveriam se preocupar. E aí observa que Jesus ele faz para confrontar
Ele sabia da regra, ele foi ensinado, ele cresceu naquela região. Ele sabia que existia a regra de ter que se lavar, se purificar antes da refeição. Ele sabia de todo o contexto, mas muitas vezes ele fazia justamente para poder causar. Jesus, quando eu olho assim para várias passagens de Jesus, eu percebo que ele gostava de causar, porque quando ele confunde a mente, ele acessa o coração. Então entenda isso. Quando ele incomoda a mente, ele consegue acessar o coração. Nossa, quanto passarinho passando aqui, gente, todo tempo, toda hora, é muito lindo. Então, quando ele confronta a mente, ele acessa o coração. Percebe que ele está confrontando aquela regra, aquele algo que foi imposto por alguém, por homem, por algum dia, por algum momento, para aquele povo, enfim. Ele confronta aquilo para poder acessar o coração, porque no momento que ele chama a atenção daquelas pessoas, daqueles fariseus que estão ali, ele chama a atenção, todos aqueles ficam atentos, olhando, e naquele momento de atenção, eles passam a escutar, mesmo que aquilo que eles estão escutando é um confronto. Então, percebe que o que Jesus está querendo dizer aqui? O que adianta limpar o externo? E aqui ele está falando do copo e do prato, mas a gente pode olhar para tantas pessoas que estão aí fora, limpando o externo, olhando o externo, e dentro está tudo lascado. Por quê? Porque a maioria das pessoas está preocupado com aquilo que o outro enxerga, com aquilo que o outro pensa, mas não para resolver dentro de si. É aquilo que a gente fala o tempo todo aqui, em vários momentos. As pessoas estão preocupadas com habilidade, com cumprir aquilo que o outro vai falar, aquilo que o outro vai pensar. Quantas pessoas fizeram uma faculdade porque o pai, porque a mãe queriam que eles fizessem, porque a família toda é médico, eu tenho que ser médico também. Quantas pessoas fizeram faculdade de advocacia porque toda a família é advogado, eu tenho que ser advogado também. Quantas pessoas fizeram simplesmente para cumprir um requisito, para agradar o outro, e carregam dentro de si um peso diante de uma profissão, diante de uma vivência. Quantas pessoas estão por aí que a gente encontra e que a gente vê uma fachada incrível, tanto no Instagram. O Instagram ajuda muito isso, né? O Instagram ajuda muito sobre fachada, sobre perfis fakes, por resultados monstruosos, e que a grande verdade, quando você vai olhar a fundo, você começa a perceber que aquilo não procede. Por quê? Porque é muito fácil você falar o que quiser, e hoje com as redes sociais você colocar o que você quiser e as pessoas vão acreditar, porque você pensa, poxa, como que alguém vai ter coragem a gente julga as pessoas por aquilo que você faz. Então, normalmente, quando você não é de inventar fachada, você vai olhar para outras pessoas e falar, nossa, isso é verdade. E aí você olha para resultados milionários, multimilionários de alguém, e você fala, meu Deus, estou aqui trabalhando tanto, estou fazendo tanta coisa, por que eu não estou alcançando isso? E a grande verdade é que às vezes aquilo pode ser uma grande jogada de marketing. Estou falando que não existe, mas muitas pessoas que estão na internet é fake, muitas pessoas que estão vivenciando uma fachada, olhando bem para aquilo que está falando aqui, ó. Os fariseus limpam o exterior do copo, ou seja, estão preocupados com a apresentação, estão preocupados com o copo, mas dentro de si está tudo um monte de confusão emocional, um monte de coisa para poder organizar, um monte de coisa para poder parar e olhar, um monte de coisa para consertar. E eu não estou falando que isso é para uma pessoa ou para outra, isso é para todos. Essa constante evolução é para todos o tempo todo. Então a gente precisa ter um olhar muito profundo para externalizar aquilo que eu tenho dentro de mim, e não para tentar tampar com alguma maquiagem a olheira que você carrega. Entende o que eu estou querendo dizer? Aqui Jesus ele está falando insensatos. Jesus ele chama os fariseus de insensatos. Por quê? Porque estão preocupados com um monte de regra, estão preocupados com um monte de coisa e não estão entendendo o movimento que está acontecendo ao redor. Pensa que ali na mesa estava Jesus com eles. Aquele que eles pregavam, aquele que eles contavam, aqueles que eles tinham conhecimento, mas eles não tinham a intimidade. Então não adiantava ter o conhecimento aprofundado, ter de decor aquele tanto de passagem bíblica, não adiantava ter de decor aquele monte de coisa, mas eles não tinham algo que é muito profundo, que chama intimidade. A intimidade é o que iria revelar se era realmente o Deus vivo que estava ali na mesa com eles.
E mesmo Deus vivo estando na mesa com eles estavam preocupados com a regra de lavar as mãos, porque aquela regra era a humana. Então, Jesus ele vem para confrontar a mente, para acessar o coração daquelas pessoas. E todo o tempo, mesmo quando Jesus dava aquelas porradas bem fortes, era para justamente dar um chacoalhão naquelas pessoas, para que aquelas pessoas pudessem, quem sabe, reorganizar, reconstruir, aprumar o rumo. Então, observa que ele fala o seguinte: ai de vocês, fariseus, ai de vocês que dão hortelã e arruda, que dão o dízimo, que fazem tudo certinho, mas desprezam a justiça e o amor. Vocês deveriam praticar essas coisas sem deixar de fazer as outras. Ou seja, não é sobre uma coisa e sobre a outra, é sobre comportamento. Então, quando a gente entende sobre ativação em Cristo, quando você entende sobre ativação em Cristo, ou seja, a tua identidade ativada em Cristo, você começa a entender sobre seu verdadeiro posicionamento, sobre a sua verdadeira identidade. Então, a maioria das pessoas, eu me lembrei aqui de Gálatas 5:22, peguei aqui Gálatas 5:22, fala o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito. Então, todas as vezes que você sai do prumo, que você se torna instável, é porque você está distante da intimidade. Então, o conhecimento, ele não te traz intimidade. Aqueles fariseus, eles tinham conhecimento. Eles tinham conhecimento da palavra, eles tinham de decor a palavra de cor e salteado. As regras, então, nem se fala. Mas Jesus vira para eles e chama eles de insensato. Por quê? Porque eles estavam pregando lindamente com palavras lindas e falando tudo aquilo que exigindo das pessoas as regras, mas Deus, ele conhece o coração, e se a pessoa não está com o DNA ativado, ela se torna uma pessoa instável. Se a pessoa ela não tem uma constância de ação, se ela está com o DNA todo bagunçado, rasurado, se a identidade ela não está ativada, ela vai ser uma pessoa instável, ela vai ser uma pessoa que é inconstante, ela vai ser uma pessoa que começa e não termina, ela vai ser uma pessoa que procrastina, ela vai ser uma pessoa que o tempo todo ela vai oscilar emocionalmente. Por quê? Porque dentro das pessoas existem aquilo que é da consciência, aquilo que vamos colocar assim, dois impulsos. Um impulso é a natureza, que vai te impulsionar sempre a tomar decisões. E a natureza, ela é caída, então ela sempre vai tomar as decisões que não são as melhores decisões. E a consciência, que vai te encorajar a fazer o que é o certo. Então, dentro da gente existe um conflito o tempo inteiro. Quanto mais intimidade, mais identidade ativada você tiver, quanto mais intimidade com Cristo você tiver, mais consciência de fazer as coisas corretas você vai ter. E eu não estou falando coisas corretas de não errar nunca, de não errar um caminho, de não errar com escolhas de pessoas na tua vida. Isso vai acontecer, de circunstâncias. Eu estou falando, quanto mais intimidade você tem, menos conflito emocional você vai ter. Então, menos inconstância você vai ter. Então, quanto mais intimidade eu tenho, menos inconstância. Por quê? Porque a inconstância é fruto de uma confusão, né? Quando você começa a fazer algo e você está indo, você começa a se auto-sabotar, muitas pessoas se auto-sabotam no processo. Por quê? Porque está acontecendo ali uma confusão interna e você se torna inconstante a partir dali. Ou seja, Jesus chama essas pessoas aqui de forma insensata. Por quê? Porque elas estão preocupadas com a fachada, aquelas pessoas estão preocupadas com as regras, aquelas pessoas elas estão preocupadas com aquilo que elas estão externalizando e com aquilo que o outro está vendo, com aquilo que o outro está julgando, com aquilo que o outro vai ver que eu estou fazendo ou que eu não estou fazendo. Eu me lembro de passagens que os fariseus questionam porque Jesus está sentado comendo com uma mulher que era prostituta e que se converteu e que teve uma revolução na sua vida, e ele está depois com outro grupo de pessoas, com pescadores, e ele não está com as autoridades, e aí a preocupação daquelas pessoas era sempre com o externo, era sempre com o que o outro ia pensar, com o que o outro ia falar. Então Jesus está falando aqui, você não precisa deixar de fazer uma coisa para fazer outra, dá para fazer as duas. Ei, dá para você ser correto nas suas ações e ter comportamento novo. Agora entenda, quando eu ativo minha identidade, eu começo a ter mudanças de hábitos.
Quando eu ativo meu DNA, eu começo a ter mudanças de hábitos. E a partir de mudanças de hábitos, eu começo a ter comportamentos diferentes. Porque às vezes você começa a ter um hábito forçado. Então vou te dar um exemplo. Eu quero começar, vou dar o meu exemplo mesmo, tá? O Ricardo me convidou para correr com ele. Meu marido sempre gostou de correr e eu não gosto de correr. Não gosto não gostava de correr enfim, fazer meia maratona, 10 quilômetros. Meu negócio sempre foi academia. E de um tempo pra cá eu comecei a sentir vontade de mudar esse hábito, de desenvolver esse hábito. Então, eu vou sair para desenvolver este hábito, não porque ele quer, mas porque eu cheguei à consciência de que vai ser divertido pra gente, a gente vai poder ir para vários lugares junto, fazer esse momento. Então, eu comecei a desenvolver em mim essa vontade. Primeira coisa, a consciência de querer e o que isso vai me trazer de bom. Segunda coisa, eu comecei a desenvolver o hábito, é um hábito novo para mim. Então, eu tenho que me acostumar, eu tenho que fazer uma rotina, eu tenho que estar comprometido com aquilo. Então, eu comecei a criar um hábito novo. Partindo do hábito novo, eu começo a ter comportamentos novos. Porque só o hábito de fazer, ele traz junto consigo comportamentos novos. Quais são os comportamentos novos? Um exemplo simples, beber mais água, que é o que eu já tenho na meta de fazer todos os dias. Então, comportamento novo. E a partir daí eu vou ter resultados novos com isso. Resultados de saúde, resultados no corpo, resultado na alta performance, resultados ativacionais. Eu usei o exemplo da corrida para vocês entenderem. Então, tudo quando você está ativado em Cristo, quando você se ativa em Cristo, quando você está ativado em Cristo, automaticamente você começa a mudar os seus hábitos. Você começa a mudar os seus comportamentos e automaticamente mudar os seus resultados. Agora, quando eu não estou ativado em Cristo, ou seja, intimidade, que está falando aqui em Lucas 11. A intimidade, quando eu não tenho intimidade, eu estou preocupado só com a regra, só mostrar para os outros aquilo que é bom, o que o outro vai falar. E aí eu começo a viver a minha vida inteira dependendo da opinião alheia, dependendo do aplauso alheio, com uma necessidade de aprovação gigantesca, que para quem não sabe isso é um bloqueio emocional, que surgiu em alguma falta da tua infância, de algum aplauso que aconteceu. Então você cresce esperando sempre ter a palminha de alguém para você se sentir bem-sucedido. Você não acorda já bem-sucedido. Eu acordo bem-sucedida. Gente, se eu ficar aqui em casa o dia inteiro, eu já sou bem-sucedida em Cristo. Então, o que acontece? Quando você tem a sua identidade ativada, você começa a mudar seus hábitos, mudar seus comportamentos e automaticamente mudar os seus resultados. Você que está aí do outro lado esperando melhores resultados, você que está aí do outro lado esperando ter uma revolução na tua vida, você que está aí do outro lado esperando ter resultados novos em todas as áreas da sua vida, entenda, não adianta maquiar o que é externo. A Bíblia está falando aqui, Jesus está falando aqui aos fariseus, insensatos. Vocês estão preocupados em limpar o copo, mas vocês não estão preocupados com aquilo que vem de dentro. Quem fez o que é externo não fez o que é interno. Tem muita gente aí que está preocupado com a maquiagem, com o tampar, com o disfarçar aquilo que está vivenciando, mas não está parando para poder olhar dentro de si, não está entendendo por que o relacionamento está uma droga, por que a história, por que a casa está uma confusão, por que o trabalho está tudo desorganizado, por quê? Não está tendo a intimidade. Então Jesus está falando aqui para os fariseus e para os peritos da lei, que estavam ali pregando e sendo todo conhecedor, que carregava uma mensagem, né, o que é certo, o que é errado, mas estava vendo pessoas carregar fardos pesados e não estavam se dispondo a ajudar. É isso que eu ensino para os meus filhos todos os dias. Não é sobre aquilo que você fala, é sobre aquilo que você vive, é sobre aquilo que você faz, porque um comportamento novo, ele só é novo a partir do momento que você renova a sua identidade, que você aprende. E a gente como pai, a gente como mãe, a gente precisa treinar os nossos filhos nisso. Não é sobre o que o outro pensa, é sobre quem você é, sobre quando ninguém tá vendo. Eu vou te dar um exemplo muito bobo. Ontem o Rian saiu para ir pra escola e ele é um menino super incrível. E ele saiu para a escola correndo e ele estava comendo um chocolate. E não deu tempo dele ir não deu tempo porque ele não quis que desse, né? Ele falou que não deu tempo.
de ir ao lixo jogar o papel do chocolate. E ele veio e jogou no pé da escada. E ele nunca fez isso. Nunca fez isso. E aí a minha colaboradora aqui de casa já estava pegando papel para jogar. Eu falei, você não vai pegar o papel, você limpa ao redor todinho. Ele vai deixar o papel aqui. A hora que ele chegar da escola, ele vai pegar o papel e vai aprender aonde ele tem que jogar o papel. Você não vai juntar esse papel. E o papel ficou ali no meio da sala, na escada, o dia inteiro. Por quê? Porque eu preciso aprender, ensinar. Ensinar o porquê que ele está pegando. Não é só por conta que é um papel. É porque ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso por quê? Porque ele ofende a pessoa que está aqui em casa, organizando a casa para ele. Isso não é um comportamento que agrada as pessoas e nem agrada a si mesmo, porque ele vive num lugar organizado. Então, quando ele chegou, eu peguei ele e falei, agora você vai pegar o papel e você vai jogar no lixo e você vai entender o porquê. Aí sentei com ele, expliquei o porquê que isso não pode fazer. Então, a gente precisa entender que na vida, a gente precisa não só mostrar quem somos, a gente precisa ser. Por isso que nas minhas mentorias, por isso que dentro de todo o processo, e por isso que eu amo pegar mentorado que já passou pelo SSS. Aliás, quem vai para minha mentoria, primeira coisa que eu falo é tem que ir pro SSS. Aqui tem gente, a Lê que tá aqui, por exemplo, ela começou na mentoria, porém, primeira regra do jogo é ir pro SSS. Porque quando eu estou ativado em Cristo, quando eu fiz um alinhamento espírito, mente e corpo, aquilo que o meu comportamento, eu sinto o desejo da mudança. Eu vou sentir esse alinhamento todos os dias. Eu vou estar ativado para ter novos hábitos e novos comportamentos, ou automaticamente um novo comprometimento comigo, um comprometimento de cumprir, de chegar até o fim, de finalizar o que eu comecei e não mais desistir. Porque quem desiste no processo, quem desiste no caminho, é aquela pessoa que está inconstante. Da onde vem a inconstância? Da confusão que está interna. A inconstância, ninguém gosta de ser inconstante. Ninguém gosta de deixar as coisas pelo caminho. Ninguém gosta de fazer pela metade. A inconstância, ela vem... A instabilidade, a inconstância, ela vem de um conflito interno. Quem é que gosta de ser inconstante? Quem é que gosta de se auto-sabotar? Quem é que gosta de desistir? Quem é que gosta de começar e não terminar? Ninguém gosta de fazer isso. Todo mundo gosta de começar, de terminar, de ser disciplinado, vai lá, faz a inscrição da academia por 1 ano, é porque você está afim, você está com vontade. Mas o que te torna inconstante é porque não está tendo um alinhamento entre espírito, mente e corpo. Você não está ativado nele. Quando você se ativa nele, você elimina a instabilidade, você elimina a procrastinação, você elimina a autossabotagem. E você começa de maneira muito, muito, muito natural a sentir o desejo de cada vez mais externalizar só aquilo que você é e não aquilo que tem que ser externalizado. Que é o que a gente ensina aqui na mentoria, o que eu mais falo no SSS. O mundo precisa enxergar quem você é e não um fake news de você, não uma cópia barata de você. O mundo precisa enxergar quem você é. Você precisa externalizar aquilo que você já é e que muitas vezes nem você entende que você é. Muitas vezes nem você enxerga que você é. Então, quando a pessoa é inconstante, ou Esther, você precisa de SSS, hein? Escreve aí SSS que o pessoal já vai te chamar para você estar no próximo, que é em abril. Então, todas as vezes que você é inconstante, se auto-sabota, é porque existe um bloqueio emocional aqui no meio. Existe um problema aqui no meio que está te impedindo de prosseguir. Então, quando Jesus ele vem e dá esse chacoalhão nos fariseus, e quando ele dá esse chacoalhão nos mestres da lei, ele está falando, você precisa primeiro ser para depois querer mostrar. Não adianta você querer mostrar aquilo que você não é. Querer expressar para o mundo uma maquiagem. Gente, eu trabalhei com maquiagem há 16 anos. E o poder que a maquiagem tem é extraordinário. Então você pode ter chorado a noite inteira, você pode tá tudo ruim, você passa uma maquiagem, você sobe no salto e você muda tudo, muda teu rosto, você se ajuda de fora para dentro, de dentro para fora, ok. Porém, a maquiagem ela não consegue mudar a tua essência se não houver intimidade. A maquiagem ela não consegue, a foto bonita ela não consegue trazer conexão
Por quê? Porque está desconecto. Então, não adianta só você estar procurando e buscando forma de parecer melhor. Você precisa ser melhor. E Jesus está falando de forma muito clara aqui. Não adianta você ser conhecedor de tudo e você não mostrar com as suas ações. Amo essa frase, amo essa frase, amo essa frase. Pregue o evangelho. Se precisar, abra sua boca. Se precisar, você fala. Então, você prega o evangelho, você mostra que você é cristão, você mostra, não como os fariseus, que tinham muito conhecimento da palavra, que sabiam versículos todos de decor, mas com as ações daquilo que você faz. Então, quando eu ensinei o Rian a pegar o papel, e eu falei para ele, os anjos agora estão felizes. Os anjos estão felizes com você, o céu está em festa com você, filho, porque isso é um comportamento correto. Isso é um comportamento correto. Não porque o outro vai pensar, mas porque você não gostaria que ninguém fizesse isso para você. Então vamos fazer aquilo que você gostaria que fizessem com você o tempo inteiro. Então vamos pegar esse papel aqui e vamos levar no lugar certo. Então é nas pequenas coisas. Não porque o outro vai pensar, mas é porque eu estou construindo o meu comportamento. Eu estou construindo meus hábitos. O tempo inteiro você precisa se posicionar de maneira nova, porém, quando você está alinhado, você não precisa forçar a barra. Você não precisa estar falando da regra e da lei. Você já é e está tudo bem. Então, identidade, coloca aí, identidade, ativação de identidade em Cristo, ela traz hábitos novos, comportamentos novos e resultados novos em todas as áreas da sua vida. E a maquiagem vai ser uma constância, vai ser uma consequência. Todos os dias de manhã eu passo meu skincare, eu tô aqui me cuidando também. Não vou vir aqui toda cheia de olheira para vocês, mas eu não tô aqui para fazer uma fachada na minha pele. É porque essa aqui é a Grace Joviane. Qualquer pessoa que vier na minha casa, qualquer domingo, sábado, feriado, eu não saio do meu quarto sem estar me amando, sem estar me cuidando, sem estar passando meus cremes, sem estar bonita. Pra mim, primeiro. Pra mim primeiro, porque não é sobre o outro, é sobre eu. Pra eu primeiro. Então, eu preciso ter clareza de quem eu sou. Entenda quem você é. A ativação da identidade em Cristo vai te trazer. Então, você que está aí do outro lado, vamos lá. Os maridos que estão aí do outro lado assistindo, vai fazer uma atividade física. Vai estar melhor na sua melhor versão do seu corpo, mas não porque eu quero mostrar para o outro, não porque você se ama, porque você quer estar bem, porque você quer estar organizado. Então entenda, a instabilidade, ela vem da confusão interna. E olha que você reflete através sim da sua imagem, através da sua frequência. Grace, tô maquiada todo dia, tô com a postura intacta, tô com um salto no 12, tá tudo perfeito. Mas estou me conectando com pessoas erradas o tempo inteiro. Estou tendo dor de cabeça o tempo inteiro. Estou só no meio de confusão o tempo inteiro. Estou só tendo desafio o tempo inteiro. Estou só ficando doente toda semana. Até os médicos já sabem que um alto nível de estresse, esgotamento físico faz com que você adoeça constantemente. Então, o alto nível de estresse, esgotamento físico vai fazer com que você adoeça constantemente. Então, não adianta tá com a maquiagem, tá com o saltão, tá com uma roupa linda de marca, sendo que por dentro tá tudo bagunçado. Então, entenda, alinhamento. Elimina alinhamento espiritual, alinhamento espírito, mente e corpo, ativação todos os dias. Elimina instabilidade, inconstância, procrastinação e tudo isso que vocês sabem. Por quê? Porque você começa a entender que não é sobre você. Os seus comportamentos vão começar a mudar, entendendo o que precisa ser feito. E o comportamento, gente, ele fala sobre você. O comportamento, ele fala sobre quem você é. As suas ações falam sobre quem você é. Sobre quem você é, não, sobre quem você tem sido, porque tudo pode mudar, né? Então, os seus comportamentos, as palavras que saem da sua boca, as coisas que você age, a maneira com que você faz, fala sobre quem você está sendo e sobre a sua falta de intimidade, sobre a sua falta de profundidade, sobre a sua falta de ativação.
Agora, quando eu estou alinhado, quando eu estou com foco no que é bom, quando eu estou com foco na verdade, quando eu estou procurando o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, mansidão, domínio próprio. Gente, está falando na Bíblia sobre domínio próprio. É um dom do Espírito ter o domínio próprio. E as pessoas querem buscar domínio próprio aonde? Não adianta, é um dom do Espírito ter domínio próprio. A pessoa que está aí completamente surtada, ela não está tendo domínio próprio, ou seja, ela não está na intimidade com Cristo. Ela não está na profundidade com o Espírito. Isso é bíblico, Gálatas 5:22. Anota aí para vocês lerem depois. Então, entenda, a ativação, espírito, mente e corpo. Eu tenho vivenciado cada vez mais as revoluções que isso traz para sua vida, para sua casa, para o seu negócio, para tudo. Ativação, espírito, mente, corpo. Ativar sua identidade todos os dias. Entender quem você é. Por isso que a gente está aqui todos os dias, para que você possa realmente se conhecer um pouco mais e aprofundar em tudo isso. E Jesus, ele termina, né? Falando tudo isso para aquele povo e realmente dizendo uma frase aqui que dá para a gente finalizar. Dá para fazer as duas coisas. Dá para cuidar do externo, mas também do interno. Dá para organizar aquilo que as pessoas vão enxergar porque é importante, mas também vamos cuidar daquilo que é interno, daquilo que você realmente é, daquilo que você quer realmente externalizar, daquilo que você quer realmente impactar outras vidas. Comportamentos fala mais, hábitos fala mais do que 1000 palavras decoradas e bonitas que você sabe. Então, é sobre isso, tá bom? Gente, um beijo no seu coração. Que você possa ter um dia maravilhoso, um dia abençoado, um dia incrível. Hoje, dia 27 de fevereiro de 2024. Que você possa de verdade colher um dia aí incrível, extraordinário. Passando um avião bem aqui em cima da minha casa agora. Que você possa decolar rumo aos seus sonhos e acessar tudo aquilo que Deus já tem de bom, perfeito e agradável separado para você. E você que está aqui, que sofre dessa inconstância, sofre dessa instabilidade, sofre dessa autossabotagem, mesmo já sendo bem-sucedido profissionalmente, mas às vezes você não consegue concluir alguns processos, você precisa estar no SSS. O próximo Sucesso Sem Estresse vai acontecer em abril. Então escreve aí SSS, que o meu time vai estar entrando em contato com você, vai estar te explicando melhor como funciona. Ainda em fevereiro a gente está com uma promoção super especial para você estar lá, onde você compra um e ganha outro ingresso. E eu tenho certeza que você vai amar esse final de semana que já impactou milhares de pessoas, milhares de vidas e milhares de frutos a gente já tem desse trabalho lindo e abençoado que Deus me entregou. Então, se você precisa, eu te espero lá em abril, tá bom? Beijo no coração e vamos pra cima. Amanhã a gente volta às 6h12. Eu espero que hoje você realmente leia Lucas 11, 37 a 53. Tire as suas reflexões, aprofunda naquilo que Deus quer falar ao seu coração, porque não é só sobre aquilo que a Grace interpreta, ou que a Grace trouxe aqui de insight para você, porque a minha cabeça, o download vai sendo aqui imediato, mas sobre aquilo que você vai sentir que Deus vai falar com você. Tem muita coisa que Deus vai falar, às vezes, no seu pessoal, vai falar com você na leitura. Então, pega você, tira o seu tempo, que seja 15 minutos agora, tira o seu tempo de pegar aqui e ler, interpretar. Tem algumas pessoas que estão aqui na live com a gente já desde o início, desde 2020, que tem um caderno do despertar, vão anotando os versículos, os insights, e tudo isso traz muita intimidade e profundidade, porque é conhecer. Lembra que os fariseus, eles tinham o conhecimento do teórico, mas eles não viviam aquilo que eles falavam. E Deus, ele não vai olhar aquilo que você tem de conhecimento, Deus vai olhar as suas ações e o seu coração, tá bom? Gente, um beijo grande, bora no 12, que agora eu vou correr pra academia, você também, hein? Bora lá, beijo.